Olá! Olá a todos! Semana passada não tivemos live, mas tem hoje. E hoje vamos falar de uma coisa muito boa. Vamos falar de dezembro, vamos falar de festas e vamos falar de Natal, de festividades, dessas coisas todas. Tá bom? Então, bem-vindos aos que estão por aí. Tá a Sandrinha, tá a Raquel, Gisele, muito bem. Aqui tenho... Ah, Ned, um beijo, Ned. Tem a Maria. Sância, minha querida, tá por aqui também. Pronto, Micaela. Tá toda a gente chegando. Então, não há nenhum estresse. Vamos aqui. Vou conversando. Vamos, então, falar sobre celebrar sem medo, tá bem? Vamos aqui. Nossa ideia é celebrar essas festas sem medo e ver o que fazer. Isso. Obrigado pelos coraçõezinhos. Essa é a nossa ideia de passar umas festas, um Natal, um momento agradável, mas sem muito estresse. Então, aproveitem que hoje o que tiverem de dúvidas, a gente vai conversando um pouquinho. Vitor, seja bem-vindo. Não esqueci de ti, te tenho aqui já averiguando muitas coisas. A Vivi, querida, que anda sempre por aí, seja bem-vinda. Então, primeira coisa, só para partilhar com vocês, hoje eu tive na TVI falando muito curtinho, uma entrevista muito rápida, mas foi muito agradável, falando um pouquinho, não é, do que está acontecendo, do azeite, o preço tão caro, a situação tão caótica que tem por um alimento que é para nós, para todos, fabuloso e realmente é complexo. Então, tem coisas que a gente tem que ir aqui alterar ou ver o que se faz para poder aproveitar. Dalila, também seja bem-vinda. Então, sem mais delongas, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho do que fazer nas festas. Primeiro de tudo, aqui é muito importante entender que dentro do que a gente fala das celebrações, do Natal, sempre temos aqueles alimentos assim importantes. Na consulta, já tive essa semana, consultas onde a gente já teve orientando ou vendo o que os pacientes que estão ou pós-cirurgia ou que já estão mais para frente, que vão fazer no Natal, o que vão comer, quais são os alimentos que mais pretendem e realmente isso é importante. Então aqui vai também esses comentários para os que estão por cá, porque sei que isso é uma situação assim muito transversal a toda a gente. E é engraçado, mas hoje até estive conversando com uma jornalista e é muito engraçado, né? As pessoas se preocupam muito por esses poucos últimas semanas do ano e passou um ano, né? Ou seja, há uma preocupação extrema em cuidar essa semana e às vezes passamos o ano inteiro aqui, não é descuidado, mas pronto, sem muitas preocupações, digamos assim. Então, não é exatamente. Eu acho que isso é um pouco transversal a toda a gente. Raquel está comentando. Comentem, aproveitem, falem o que vocês quiserem e perguntem o que vocês quiserem, porque isso aqui, a ideia é mesmo a gente conversar e partilhar e poder chegar aqui ou tomar algumas decisões ou conclusões assim importantes para a gente estar sempre melhor, que aqui é o nosso objetivo. Olá, minha querida. Então, aqui, o que temos que ter em consideração? Primeiro de tudo, tem mil formas de aproveitar o Natal, celebrar, mas sem exagerar, né? E principalmente, por exemplo, a Sância está comentando que ela precisa ter uma dica equilibrada e uma dieta mais equilibrada. Então, é aí que está. Ou seja, se a gente vem
dentro de um padrãozinho mais ou menos bem, sem dando grandes esticadas. Aqui eu acho que vale a gente tentar cuidar. A Vivi está comentando que ela tentou fazer dieta. Vivi passou por um processo importante de saúde, onde tinha que fazer uma restrição calórica e perdeu algum peso, e realmente perdeu, mas voltou a subir de peso. Não te estresse, a gente faz outro plano e voltamos a iniciar. O importante é manter e tentar aqui fazer uma conduta boa e melhorar a qualidade dos alimentos. Isso aqui é fundamental. Então, vamos lá. Olha, a Raquel se fez cirurgia no dia 16 de novembro, tá na primeira, segunda, tá na pastosa, na segunda semana da pastosa, logo vai poder, para o Natal, já como faltam ainda sensivelmente quase 3 semanas, né? 2 semanas, vamos dizer assim, praticamente 2 semanas, ainda dá para fazer muita coisa, vai entrar na semana 1 da dieta mole no Natal, já dá para fazer umas coisinhas aqui. Por exemplo, aqui no teu caso, dá para fazer, Raquel, um purê de castanhas, que fica fabuloso, que é uma época ótima para fazer o purê de castanhas. Então, compra já as castanhas e quem já tem em casa congelada, dá para fazer. E dá para fazer um purezinho bem gostoso que fica com aquele sabor de Natal maravilhoso. Pronto. Então, para quem está em dieta entre pastosa e mole, já dá para fazer isso. Dá para fazer dentro no caso aqui da Raquel, que já está entrando para mole, dá para fazer umas entradinhas ótimas, que a gente pode pensar aqui alguma coisa interessante, como por exemplo os cogumelos, que já vai poder comer, recheadinhos, que ficava fabuloso, sem ser calórico. Então, não estou falando aqui de colocar muito pão ou muita outra coisa, e dá para a gente fazer perfeitamente algo bem agradável. Já vamos pensar aqui em mais coisas que surgem. E vão perguntando, que daí eu vou tendo ideias, tá bem? E seja bem-vinda. Também dá para a gente fazer, por exemplo, uma carne assada, e pode ser uma carne de peru, mesmo uma carne de porco, mesmo um lombinho feitinho. Os lombinhos, o lombo é mais seco, mas dá para fazer o lombinho, que fica muito bom. Efetivamente, bacalhau entra dentro desse padrão, também pode ser. E aí dá para fazer de 1000 formas, né? Pronto. Então, aqui me é muito, muito grato poder ter essa partilha. Por quê? Porque assim, se a gente vai nessa última semana do ano e trata de não exagerar na seguinte forma, vamos lá. Há muitos doces e acho que uma das tendências do português... Maria, já te respondo porque acho que dá, mas já deixa eu só fazer as minhas contas mentais aqui para saber o dia, senão eu abro aqui o calendário. Então é assim, há muitas coisas que a gente pode fazer perfeitamente, sem ter maior problema. O que eu percebo é que há uma intenção e uma vontade desmedida de que, porque é Natal, então os doces a gente faz uma imensidão de coisas. E vou lhes dizer algo. Eu às vezes pergunto para os pacientes o que gostam, o que fazem, o que é comum fazer no dia do Natal em casa. Se é Natal e estamos a fazer alguma coisa diferente, vamos fazer alguma coisa diferente. Mas não venham com a retórica de arroz doce tem que fazer no Natal. Arroz doce faz o ano inteiro, pá. Para que vai pôr mais uma opção sendo desnecessária e que faz durante todo o ano? Então, doce com sabor de Natal, sim senhor, por que não? Sim, vamos fazer. Então, vamos aqui buscar alternativas dentro do que é bariátrico, dentro do que é saudável, dentro do que não é tão complexo, eu posso escolher. E uma das coisas que hoje está muito em voga, digamos assim, é o tal das rabanadas. As rabanadas são doces tipicamente natalinos, em que se come no dia
pequeno almoço do dia a seguir do Natal, ou seja, da consoada 24, no pequeno almoço do dia 25, tem muitas famílias que têm esse costume, culturalmente, de ter a rabanada. E se faço a rabanada, eu posso fazer sem nenhum problema. O que acontece? Em vez de fazê-la frita, fica maravilhosa quando eu utilizo a possibilidade de fazer aqui no air fryer. E fica realmente muitíssimo bom, muitíssimo bom. Sempre colocando canela. O açúcar, o que a gente vai fazer para os bariátricos que estão aqui comigo agora? Que aí sim tem um percalço de que se comem um açúcar e esse açúcar seja um pouquinho mais do adequado, podem vir a sentir-se mal. Então, o que nós vamos fazer para esses bariátricos? Vamos bater o leitinho com o ovo para mergulhar a rabanada. Nesse leitinho com ovo, normalmente é onde se põe o açúcar. Para o bariátrico, e quem quiser aqui evitar o açúcar em si, por ter um receio a fazer um dumping, o que pode fazer? Poderemos efetivamente, quem já está na fase indo para mole, sem dúvida nenhuma pode ser feita. E vamos usar um adoçante, um edulcorante, um adoçante nesse caso em pó, poderia ser, e o que toleraria muito bem temperatura e tudo, é o xilitol. O que acontece? O xilitol se usa bem pouquinho. Olha, a Sânzia está aí dizer que fica mesmo, e ela faz com xilitol. Isso mesmo, e fica muito bom. Quem não fez, prove. Porque realmente fica muito agradável, fica simples. Deixa eu só tentar aqui baixar um pouquinho. Fica muito agradável, fica muito simples, fica fácil, não simples de sabor, o sabor fica maravilhoso. Então, dá para perfeitamente a gente poder utilizar esse docinho sem o medo de ter o dumping. Aí a Sânzia está aqui comentando, qual que é o problema do xilitol? O xilitol, vocês têm que provar. A melhor forma de provar adoçante é por ele diluir com um pouquinho de água e perceber o sabor na boca. Por quê? Porque se eu passo da quantidade, ele pode não ser muito bem absorvido no corpo e ter algum episódio de diarreia, ou seja, eu consumo, não é absorvido e se elimina muito facilmente. Então, tratar de cuidar e usar pequena quantidade. Por quê? Porque ele tem um poder edulcorante, um poder adoçante muito alto. A mesma coisa acontece com a estévia. A estévia, ela tem um poder edulcorante muito alto, só que ela deixa pouco resíduo quando a estévia pura, a estévia de verdade. O que acontece é que muitas vezes se utiliza a estévia misturado com outro edulcorante, e então fica com retro sabor, às vezes na boca, fica lá no final um amarguinho, um saborzinho chato. Vamos utilizar a estévia, se for comprar pura, bem pouquinho. Detalhe, a estévia, ela não suporta temperaturas altas, ela desaparece o sabor doce. Então, fazer um bolo por estévia pura para adoçar não é conveniente, porque quando ela passa por calor, perde o sabor doce. E a estévia natural, tá? É uma planta, mesmo que se tire, ela tem o sabor doce. Então, o que a gente faria? Vamos utilizar a estévia em outras preparações que não tem que ser obrigatoriamente levadas ao calor. Então, tudo bem, não passa nada, eu posso ter 2 tipos de adoçante. O xilitol, sim, tolera muito bem o calor do forno para fazer os bolos, para fazer esse tipo de situação. Então, tudo bem e fica muito bom. A Raquel está comentando também que dá para misturar uma bebida vegetal, por exemplo, leite de amêndoas, os ovos e o whey, e coloca e bate e passa no pão. Então, além de ser uma rebanada ou uma rabanada mais saudável, eu também aqui acrescento a parte da proteína e fica muito bom. Aí a proteína qual? A de baunilha, porque a de baunilha dá aquele saborzinho. Eu ainda colocaria no final canela por cima e fica super, super agradável. Então dá pra gente fazer e faz na air fryer, exatamente. Então isso são alternativas extremamente fáceis, simples e que nós conseguimos aqui efetivamente conseguir desfrutar do Natal, das festas, sem maiores problemas. Mas aqui eu não falo só para bariátrico. Aqui eu também falo para as pessoas normais. Ou seja, normais não que o bariátrico não seja. Ou seja, volto e repito, para as pessoas que estão com ou têm algum cuidado alimentar simplesmente.
Por que não fazer na air fryer? Que não fica igual. Fica muito bom. Fica mesmo muito bom. Agora, por exemplo, os sonhos. Os sonhos, para que os sonhos cresçam e ficam do estilo que queremos, tem de ser submergido em gordura quente para que ele cresça, porque o sonho a gente faz a massinha cresceu, ele tem que ser frito, porque senão ele não fica redondinho. Então, para que eu vou escolher pôr o sonho no meu menu, na minha emenda das festas? O sonho fica para outro momento. Graças a Deus, Natal tem todo ano, certo? Então, há outro momento que eu posso utilizar. E aí, eu sim tenho um grande benefício. O sonho, o problema dele é esse, ou seja, é muito bom. Não entramos aqui na questão de qualidade, de ser bom, de ser culturalmente adequado, de ser um momento que a gente gosta de comer. Bola de Berlim também é muito cultural, muito português. Tem na padaria todos os dias, certo? As pessoas gostam de comer na praia, pronto. O sonho é um pouco do mesmo. Então, é uma massa que para crescer e ficar redondinha na característica que a gente quer, tem que ser submetida a uma temperatura alta, em submersão, ou seja, um azeite que vai ter uma quantidade de gordura muito alta porque vai absorver muita gordura e além disso é passado no açúcar e na canela, etc. Então, quando eu tenho essa gordura que ainda é passada no açúcar, gente, bariátrico, não coma isso, que é uma bomba, vai dar dumping, vão se sentir muito mal. Então, não pode ser, certo? Aí a gente precisa efetivamente fugir dessa opção. Vamos buscar outras opções que sejam mais benévolas, mais simples, mais indicadas. Aqui a Maria tinha comentado do camarão. Então, camarão, sim, senhora. 14 de novembro, que fez a 14 de novembro, então 14 de dezembro vai ter 4 semanas, já fez 2, tá na segunda, tá indo, tá perfeitamente, pode fazer perfeitamente seu camarãozinho cozido e pode fazer ali um molhinho, por exemplo, tipo molhinho inglês, põe tudo que vai dentro do molhinho inglês, sem nenhum tipo de detalhe. Vai usar pouca maionese, se vai fazer um molhinho coquetel, que é o típico que se utiliza muitas vezes no camarãozinho cozido. Pode fazer esse, pode fazer um molhinho com abacate, que fica formidável. Não preciso usar maionese e uso o abacate. Bato o abacate, tempero bem, posso pôr ali uma coisinha de nada, de um picantezinho, simplesmente não é pôr pimentas fortes, nem muito menos, mas é só uma coisinha de nada para dar um travinho diferente, ou simplesmente limão. E limão aí não faz mal. Qual que é o limão que a gente não quer que o paciente faça no início dos cítricos? Não é para tomar uma limonada, não é para tomar um sumo de laranja puro. Mas colocar no tempero pode. Por quê? Porque vai utilizar gotas de limão numa quantidade, numa porção tão pequena que nem vai comer toda a porção. Então, tem que ter aqui o bom senso de pensar, que não pode. Claro que pode. Quem é que disse que não pode? Não pode porque me disseram que não pode cítrico. Não é que não possa passar por perto dos cítricos, que vai dar alergia, não. O que acontece é que a quantidade que se está a consumir é um residual, porque nem vai comer todo o abacate, nem muito menos. Então, um camarãozinho como se fosse o molhinho onde eu vou pôr o camarãozinho, que está cozido, está frio, que eu posso utilizar como entrada, ou que eu posso utilizar em parte da minha refeição, é perfeito. E eu posso utilizar efetivamente com o abacate, que é uma excelente dica. Aí põe os coentros, põe o abacate, posso pôr um pouquinho de alho, para que dê um pouquinho de sabor, sal e vou pôr pimenta. Então, não é posso até fazer um guacamole, também pode ser. Então, aí se for fazer guacamole, tudo muito picadinho, muito miudinho. Não triturem, tritura o abacate, mas as verdurinhas todas muito, muito pequenininhas. Quem tá aqui com a cirurgia nessa data já pode comer. E vão mastigar, como é óbvio. Então, há muitas opções, que é isso que a gente quer, muitas opções aqui que se possa comer de uma forma tranquila. Pronto, quem não é bariátrico e quer cuidar aqui em relação à alimentação, o que a gente vai fazer? Olha, a Sância está comentando,
desde que fez a bariátrica, que ela já tem um tempo bom, nunca subiu de peso, sempre perdeu. Isso, tipo a guacamole que a gente estava falando. No dia 16 do mês passado, Raquel, já temos vai fazer um mês, vai esperar aqui a semana que vem e já pode tomar teu cafezinho. Sim, senhora, no entanto, pode pôr a cevada pode fazer, tá bem? E vai ficar feliz. Na Rita, seja bem-vinda também. Então, aqui, o que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos pensar agora de comer sem... Já entenderam o que a gente pode alterar, certo? Muita coisa dentro da alimentação, bariátrico ou não bariátrico, ponto. Exageros de doces, para quê? Se alguém me justifica, não, porque a família é enorme, não sei o quê. As pessoas põem umas mesas gigantes, cheias de doce, e aqueles doces ficam lá para que toda a gente venha e coma, e venha e coma, e venha e coma, e depois sobra um monte de doce, que eu ou tenho que repartir para a vizinha, ou não sei o que faz, ou o povo senta a comer, porque não tem outra coisa, né? Então, para que desperdiçar uma quantidade de alimentos assim, desnecessariamente? Só pela vontade de ter? Não. Sinceramente, não. Não é interessante. Fica até sem graça, porque se eu já fiz e comer fresquinho é uma coisa, comer no dia seguinte é ótimo. A partir daí a coisa já vai ficando complexa. Existem alimentos tipo os panetones. Os panetones são excelentes. Um bolo rei é excelente e pode se comer. Qual que é o problema? Que eu tenho que mastigar muito bem. Quem já pode, vai fazer o seu bolinho rei. Quem quiser fazer em casa, dá para fazer. Dá para usar os adoçantes. Dá para fazer isso tudo sem nenhum tipo de detalhe. E se quem quer usar com chocolate, vai usar um chocolate escuro, derrete e põe no bolinho rei. Quem quer usar alguma algum fruto seco e não pode triturar e utilizar trituradinho e pontualmente colocar. E a quantidade? Pequena. Pronto. E então, com isso, a gente consegue satisfazer algumas vontades. Por quê? Porque são vontades que estão juntas na nossa parte cultural. E essa parte cultural é importante ser respeitada, porque faz parte. Agora, o que eu bato o pé é no exagero. Para que fazer sobremesas que não são de Natal, na época de Natal, simplesmente por fazer? E isso é o que me dizem, na consulta. Então, as pessoas fazem rebanada, fazem os filhoses, fazem os sonhos, fazem aqueles outros docinhos com abóbora, fazem 500 mil coisas. E além disso, faz salada de fruta e faz arroz doce. Um mousse de chocolate. Não, é exagerado. Então, se a gente conseguir aqui orientar um pouquinho o esquema de uma forma mais simples, colocar coisas que realmente façam sentido, que sejam representativas e que a gente consiga aqui negociar isso, é fabuloso. Outra coisa, para quem não é bariátrico, para a gente terminar. Quem não é bariátrico e quem é também, não importa. Seja a fase onde esteja. Efetivamente, na líquida é mais delicado, mas em geral nós não temos nenhum paciente no nosso esquema agora que esteja na líquida nos dias do Natal. Vamos ter nos dias subsequentes. Logo depois do Natal já temos cirurgia na nossa equipa. Então, aí não é nenhum estresse. Mas, o que a gente pode fazer? Vamos fazer. Hoje eu sei que eu tenho... Esse mês todo temos algumas comemorações. Comemorações do trabalho, grupo de amigos. Então, o jantar do trabalho, o jantar do grupo dos amigos, o jantar da família, o jantar do dia de se celebrar outra coisa, o jantar não sei o quê. Então, acontece que, de repente, durante essas 2 semanas e meia que faltam para o Natal, temos várias celebrações. Se houver esse tipo de coisa, e eu sei, está pré-determinado que eu vou ter um jantar à noite, e sei que o jantar vai ter coisinhas diferentes porque vem à tona essa situação de algumas emendas ou padrões alimentares respectivos ao Natal, vão ser todos alimentos com uma densidade calórica mais alta.
E então, o que eu posso fazer? Simples. Não é ficar sem almoçar, mas almoço leve. Se eu sei que eu vou comer aqui, então eu vou fazer uma sopinha na hora do almoço, ok? Como meu lanche no meio da tarde, seja ele qual for, de preferência, que seja uma fruta. Um iogurte com umas sementes, que aumente a quantidade de fibra, tome água. Pronto, e vou para o meu jantar. Mas eu já vou aqui com um decréscimo calórico, porque eu sei que eu vou ter um aumento aqui, então eu trabalho em compensação. Logo, nesse dia pela manhã, no pequeno almoço, o que eu faço? Não é o dia do pão. Ah, mas eu gosto muito do pãozinho. Pois hoje não tem pãozinho, sabe por quê? Porque tem um jantar mais copioso à noite. Assim de simples. Assim de simples. E com isso a gente já entra num balanço. Eu não gosto de falar de calorias, mas entro num balanço de ingesta de alimento fantástico. Fantástico. Pronto, e no dia a seguir, o pequeno almoço não vai ter pãozinho, porque vai compensar o jantar do dia anterior. Ah, e então o que acontece com o álcool? A mesma coisa. Vou me servir um tanto de álcool. Por que eu tenho que tomar um monte? O que justifica? Então, me sirvo um copo de vinho, vamos dizer assim. Quem pode tomar vinho, quem pode tomar alguma bebida alcoólica, se estamos a falar de bariátricos, não entra nessa questão, a gente já fala, mas sirva uma taça de vinho, sirva uma taça de água. E tem as duas aqui. Tomo vinho e tomo água. Já a absorção do álcool já vai ficar diminuída. Eu não estou dizendo para bariátrico tomar álcool. O que eu estou dizendo é que os que vão tomar álcool no momento que estiverem, vai ter um benefício nessa própria situação. Então, primeiro, eu absorvo muito menos o conteúdo alcoólico da bebida, independente do que seja. A nível calórico, eu tenho 7 calorias por grama de álcool. Eu só faço essa contagem aqui para que vocês tenham noção. 1 grama de açúcar tem 4 e 1 grama de gordura tem 9. Ou seja, ele é muito mais, tem uma densidade calórica muito maior do que o açúcar. E o açúcar causa muito problema para o bariátrico, para o diabético, para todos que tenhamos algum detalhezinho aqui a nível de processo dos hidratos de carbono, ou seja, do consumo de hidratos, que não é nenhum problema por aí. Mas tem que entender que o álcool é extremamente denso caloricamente, certo? Então, isso faz diferença. Logo, o que eu faço? Pronto, vou me servindo, tomo álcool, tomo vinho, por exemplo, né? Muito típico nas refeições, mas tomo aqui água. Ah, e então aquele bariátrico que não pode tomar álcool, mas também quer participar da festa. Participar da festa todos estamos, mas também quer ter um copo na mão. Epa, é aquilo que eu falo isso em consulta, eu mando foto para os meus pacientes, mando tudo, devia fazer alguma publicidade aí para ter retorno. Kombucha, gente, é maravilhosa, é mesmo agradável, fica ótimo, põe uma taça bem bonita, parece um gin tonic, mas não tem álcool. Ah, mas dá para fazer gin tonic sem álcool. Pronto, terá quem tiver condições de comprar um gin sem álcool e tal. Até eu particularmente, não sei se é por aí. Mas o outro, da kombucha, que tem agora sabores diferentes e tudo, fica maravilhoso. E participo igual, me sinto com a minha copa bonita na mão, com a minha taça bonita na mão, que também faz parte dessa celebração, de estar junto e não simplesmente, eu não posso beber nada, eu não posso fazer isso. Claro que podemos fazer, temos que buscar alternativas. E ficam e se divertem igual. Ok? Então, aí é o grande lance dessa questão. Então, fazer isso e fica muito bom, e fica fantástico, e dá pra gente se divertir igual, e vão rir igual, e vão comemorar e celebrar de igual forma. Então, se a gente faz isso, eu já consigo aqui melhorar muito essa questão. A mesma coisa, se são almoços, o almoço mais pronto, um almoço mais formal, janto um pouquinho. E o pequeno almoço desse dia, frutinha com as sementinhas, o seu cafezinho, o seu chazinho, etc. Não tem pão.
Mas também nesse dia também não coloco o ovo, vamos compensar só com a fruta, que tem um processo de melhoria do fígado, de antioxidantes e tal e qual, que vão beneficiar uma menor deposição de gordura e uma melhor resposta metabólica a esses alimentos que já estão mais densamente calóricos, que são alimentos com uma quantidade de nutrientes diferentes. E com isso a gente consegue compensar tudo. Então, dá para celebrar? Dá. Precisa aumentar de peso no Natal? Não precisa. Se não quiser, não precisa. Então, são coisas que dá pra gente fazer perfeitamente dentro do nosso núcleo familiar, dentro do nosso esquema de vida, de família, e desfrutar enormemente. A substituição das gorduras tipo natas, isso, por iogurte é extremamente benéfica, muito proteico, mas com teor de gordura baixíssimo, que dá pra gente fazer e fica praticamente igual. Eu faço um mousse de maracujá aqui em casa que toda a gente adora e tem iogurte natural e fica delicioso e dá pra gente fazer muita coisa. Então, são situações aqui que a gente vai buscar alternativas que nos deem facilidades pra gente lidar com isso da melhor maneira possível. Tá bem? Então, vou ficando por aqui. Vamos cuidar de desfrutar, de celebrar, de não se sentir menos porque não posso fazer, muito pelo contrário, que também estou a divertir-me e desfrutar de toda essa situação, que eu acho que é fundamental, não é? De participar, de partilhar, mas de uma forma um pouco mais comedida. Eu acho que é beneficioso para todos, até para o próprio ambiente, que não se deita fora tanta coisa. Então, o meu beijinho enorme para todos. Ainda a gente vai falar, semana que vem ainda temos outra live, dá pra gente falar mais coisinhas e vamos conversando, tá bem? Então, para quem me segue, fica por aí, aproveitem esse Natal chegou muito rápido, esse dezembro chegou mesmo muito rápido, então é desfrutar, estamos agora com um pouquinho de mau tempo, mas o tempo vai melhorar, e vamos aqui pensar em desfrutar, ficar um pouquinho em família, curtir o feriado, que amanhã é feriado, curtir esses momentinhos assim, quem não pôs o Natal ainda em casa, decore a casa, deixe a casa bonita, porque faz parte da nossa vida e faz parte dessas coisas boas e das lembranças que temos agora, é de resgatar um pouco isso. Quem tem criança pequena, desfrute. Ai, dá trabalho por Natal, dá trabalho, tudo dá trabalho na vida. Tudo dá trabalho. Não tem nada que não tenha trabalho, mas faz parte. E eu acho que a gente tá aqui para isso. Então, um beijinho enorme a todos. Já um bom Natal para todos que eu não volto a ver por agora, mas os que seguem por aqui, vamos continuar nesse mesmo local, nessa mesma situação, nas quintas-feiras, e ainda temos muita coisa para fazer. Então, olha, um beijinho enorme para cada um de vocês. Quem tiver sugestões ou quiser algum outro tipo de receita, avisem que a gente vai falando e vamos escrevendo, e qualquer coisinha que queiram comentar, podem deixar seus comentários aqui, que depois certamente a gente revisa. Então, meu beijinho a todos, o meu carinho a todos e o meu muito obrigado por estarem aí desse lado. Adeus.